Glórias a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, irmão, que nós já fomos ricamente abençoados pela ministração da abertura, pelos louvores que foi aqui entoado. Eu creio, irmão, que assim como eu, você já foi verdadeiramente incendiado, né, por tudo que o Espírito Santo já começou a fazer. Eu amo, irmãos, a comunhão. Eu sempre prego, sempre motivo aos irmãos que podem, irmãos, estar presente nos cultos, é onde nós crescemos, né, na comunhão e na graça e no conhecimento do nosso Senhor. É onde, como o diácono Denis bem ministrou na quinta, irmãos, nós somos igreja, não é verdade? Nós formamos o corpo de Cristo, recebemos direção do alto. Então, irmãos, eu oro a Deus que você não venha sair dessa presença que foi exaltada aqui no primeiro louvor. Enquanto a irmã ministrava o louvor, eu lembrei, viu, Esther? Uma vez eu falei nesse púlpito, eu vou pregar, tá bom, irmão? Só quero trazer algo que o Espírito Santo me tocou ali. Que uma vez eu ministrando no Planalto Benjamin, eu estudei, eu preparei o esboço, eu preguei a palavra, irmão, que Deus tinha colocado no meu coração, amém? Mas durante a ministração eu não senti o Espírito Santo de Deus comigo. Eu sabia o que falar, o esboço estava feito, a palavra foi pregada, creio que a igreja foi edificada, porque a palavra do Senhor ela não volta vazia. Então o Senhor vai operar, mas eu não senti a presença do Espírito Santo. E naquele dia, irmão, eu senti uma tristeza de morte. Eu senti uma dor no meu espírito, uma dor na minha alma, uma angústia. É por isso que ali eu senti o que o nosso Senhor Jesus Cristo, não da mesma intensidade que eu não posso mensurar. Ele como Deus, Filho de Deus, ser separado de Deus ali por um instante de momento pelo pecado da humanidade. Mas, irmão, foi uma dor tão profunda que eu imaginei que a morte eterna distante desse Deus, irmãos. Creio que Deus me tratou em algo na oportunidade, mas só a sensação, irmão, de não senti-lo, para mim, foi angustiante. Eu compartilhei isso com a minha esposa na oportunidade, eu fiquei triste durante alguns dias, irmãos, eu fiquei quase que depressivo, porque eu não entendi, o pastor até comentou isso depois, fiquei quase que depressivo. E é por isso que nós não entendemos como quem foi alcançado por essa graça, por essa presença, e não é julgando, longe de nós fazê-lo, e é por isso que nós sempre motivamos a estar buscando a presença do Senhor. Como é que nós, irmão, nos privamos de buscar a presença do Senhor? Como é que nós fomos alcançados por essa presença aqui tão louvada, irmãos? É a presença dele que nos atrai, é a presença dele, irmão, que nos motiva, é a presença dele que nos fortalece. A presença dele é tudo em nossas vidas, irmãos. E é por causa disso que nós fazemos esse momento de adoração, de louvor, seja no da doutrina, seja no de família. Todo o momento é para exaltá-lo, irmãos. Todo momento é para exaltá-lo. Então, que nós venhamos ser incendiados, já começamos a ser. A palavra do Senhor diz em Jeremias 23, 29, que o próprio Senhor abre a boca e diz, não é a minha palavra como fogo, é a palavra do Senhor, irmão, que nos queima. É a palavra, irmão, qualquer coisa fora disso, irmãos, é fantasioso, é a palavra de Deus. Então não se prive de buscar, não se prive da presença, não se deixe perder a presença, pelo amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero falar um pouco sobre esse Deus, irmãos, Jesus Cristo. Natanael falou que a profundidade da riqueza, do conhecimento, da sabedoria de Deus, não é isso? Qual é as riquezas citadas? Sabedoria e conhecimento de Deus. Não está falando de bens materiais, irmãos, embora ele acrescente na vida de cada um de nós. Conhecimento e sabedoria de Deus é o que o crente necessita para caminhar com Deus, irmãos. E hoje eu vou trazer à lembrança algumas coisas que a igreja já conhece, algumas pessoas vão relembrar, outras vão aprender de alguma forma e vão entender o motivo e porque o Espírito Santo já começou a tratar isso em nós essa noite, a respeito da sua presença. Eu quero trazer a lembrança, irmãos, a pessoa de Jesus Cristo. É sobre ele que eu vou falar essa noite. Eu dei um tema no qual eu não costumo, eu sempre digo, mas eu dei um tema para essa pregação essa noite, para você ver para que direção o Espírito Santo vai nos conduzir essa noite. Que é Jesus, Salvador de todos os homens, amém? Quando eu falo todos os homens, eu estou falando gênero, tá bem, irmão? Homem e mulher. Ele é o Salvador de toda a humanidade. Nós não podemos perder e esquecer disso. Da sua obra,
e de tudo que ele representa em nossas vidas. E para começarmos, eu quero que você abra sua Bíblia no texto que está em Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Quantos irmãos abrem aí, eu fazer uma breve oração. Pai querido e amado, eu te louvo, eu te bendigo. Te glorifico, Pai, te agradeço pela alegria de mais uma vez estar na comunhão, na tua santa presença, para te engrandecer, para te louvar, para te adorar, para aprender de ti. Hoje eu estou num lugar privilegiado, Pai, porque eu estou te servindo, e isso para mim é o maior privilégio que o ser humano tem, é te servir. E eu peço, Pai, que com a mesma intensidade que o Senhor se manifestou aqui nesse momento, nesse tempo, que essa mesma intensidade, o mesmo poder seja ministrado ali no Planalto Benjamin, seja ministrado ali no setor H, mas não só na Igreja Evangélica Sem Fronteira, no teu corpo ao redor do mundo, na tua igreja, Pai. Que a tua igreja seja cheia do teu poder essa noite, Pai, que no final teu nome seja glorificado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Mateus 4, irmão, eu vou ler a partir do 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaú, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito, por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar, a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém, irmãos? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, irmãos, estava estudando, pedindo direcionamento do Senhor, Ele me conduziu a esse texto e falou muito ao meu coração, como eu sempre digo, e todos os pregadores que aqui sobem dizem que nós somos tratados primeiramente, e é verdade. Eu quero começar falando de algo que o Senhor falou ao meu coração, que está no versículo 14. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Nós sabemos e vivemos num tempo em que as pessoas não querem o conhecimento de Deus, não querem o conhecimento de Cristo, e até aqueles que dizem conhecer não o conhecem como professam, não buscam conhecê-lo. O nome do Senhor Jesus tem sido blasfemado, as pessoas têm buscado e o servi-lo de forma que não condiz com a sua vontade, como se Jesus ele fosse alguém que surgiu na história do nada, como se tivesse surgido na história assim, sem propósito, de forma fazendo e falando de forma aleatória, como se não tivesse sido planejado, se não tivesse tido um propósito na vinda dele. Muitas pessoas o negam, ou seja, as pessoas não compreendem. Quando eu digo as pessoas, não estou generalizando, parte da humanidade hoje não compreende quem é Jesus Cristo. Quando você pergunta a algumas pessoas, quando você vai evangelizar, hoje é um culto de evangelismo, o pastor me falou, você vai falar de Jesus e as pessoas não têm o conhecimento de Jesus Cristo. Só diz, não, Jesus morreu na cruz. É um conhecimento muito vago, né? Passado de geração em geração pela Igreja Católica. Nós não tem tabu em falar isso aqui não, tá bom, irmãos? Então as pessoas têm uma ideia muito vaga de quem é Jesus Cristo, como se ele fosse um ponto de interrogação que surgiu do nada e para nada. E o Senhor falando ao meu coração, e a primeira coisa que eu quero tratar, e que o Senhor falou muito forte ao meu coração para essa noite, irmãos, é que justamente isso, Jesus não veio do nada e nem sem propósito. Eu quero falar com você a respeito de Jesus, ele veio cumprir, assim como Isaías falou, ele é cumprimento de algo que foi dito, de algo que foi profetizado, de algo que foi prometido. Jesus, ele é o cumprimento de uma promessa,
de várias profecias para um propósito específico. De promessa, por quê? Porque foi o próprio Deus que fez essa promessa, lá em Gênesis 3,15, quando ele faz uma declaração, e a declaração não é para o homem, a declaração é para o inferno e todos os seus principados, que ele vai dizer ali a serpente, que a Bíblia vai tratar que é Satanás, a antiga serpente, ali representada pela serpente. Ele vai dizer a Satanás, olha, porque ali Satanás, nós conhecemos a história, nós não vamos entrar nisso para ganhar tempo, vai dilubriar a Eva e ela vai fazer desobedecer a Deus, faz com que Adão também o faça, e os dois ali entram em desobediência. E a sentença de Deus para a serpente é, olha, da semente dessa mulher, ou da semente da mulher, nascerá um que esmagará a sua cabeça. É uma promessa, é uma garantia. E uma promessa de Deus, a realidade, irmão, para Deus é a mesma coisa. Quando Deus diz, ó, vai nascer um, já é real no mundo espiritual. Porque é Deus falando. É Deus comunicando, é Deus afirmando, olha, vai nascer. E hoje nós sabemos que ele nasceu e que ele venceu na cruz do Calvário. Verdadeiramente a serpente foi esmagada ali naquela cruz do Calvário. Ela é uma promessa que se cumpriu. E ele, irmão, foi profetizado durante todas as escrituras. Por quê? Para que o ser humano não perdesse a consciência que a promessa de Deus estava de pé. A primeira promessa de Deus para a humanidade era a minha e sua redenção. Porque através de Cristo Jesus eu e você seria redimido. Porque naquele momento o homem estava sendo separado de Deus. E através de Jesus, no sacrifício de Jesus, nós seríamos o que? Reconciliados. E nós vamos falar um pouco sobre isso essa noite. Eu quero, irmão, no culto de evangelismo, fazer o que o evangelismo exige, o evangelismo se propõe, que é o quê? Levar toda a nossa mente cativa à pessoa de Jesus Cristo. É falar da doutrina de Cristo, da obra de Cristo e de tudo que ele fez pela mim e pela sua vida. É isso que eu quero falar essa noite. Jesus foi profetizado por toda a Escritura. Por que eu digo isso? Porque o próprio Jesus fala isso lá em Lucas 24, 27, quando ele ali falando com aqueles dois homens em direção de Emaús, ele vai dizer àqueles homens que, olha, começando por Moisés, passando por todos os profetas, ele lhes impulha, ou lhes mostrava tudo que sobre ele estava escrito em todas as Escrituras. Então, todas as Escrituras apontam para Jesus Cristo. Ele está dizendo, eu sou o cumprimento da promessa. E o próprio Cristo, no versículo 44 de Lucas 24, ele vai dizer, olha, importava que se cumprisse em mim tudo o que foi dito pela lei de Moisés, pelos salmos e pelos profetas. Então, quando eu digo para você que tudo é cumprimento de profecias e de promessas, é porque o próprio Cristo assim ratificou, amém? Guarde isso. E a principal promessa dentro desse contexto profético, que eu quero que você guarde seu coração para essa noite é, aqui Abraão, inconsciente, porque eu digo consciente porque ele não tinha noção do que ele estava profetizando naquele momento, lá em Gênesis 22, versículo 8, vai se dizer que ele leva seu filho para ser sacrificado, e em determinado momento o filho vê o fogo, vê a lenha, mas não vê o cordeiro. E a pergunta é, pai, tem a lenha, tem o fogo, mas onde está o cordeiro? E ali eu vejo a principal profecia para a igreja do Senhor, para o povo do Senhor, para tudo aquilo que o Senhor faria através de Cristo Jesus, que é, olha, filho, Deus proverá para si o cordeiro. E aqui nós sabemos que ele está apontando para Jesus Cristo. O próprio Deus estava provendo para si um cordeiro. Por que um cordeiro? Porque nós sabemos e é conhecido que no Antigo Testamento era oferecido sacrifício de animais. Cordeiro, outro animal, mas portanto que o animal fosse o quê? Perfeito. Sem mancha, sem deficiência alguma. Perfeito. Limpo. E agora o homem está caído devido ao pecado. E necessário era um sacrifício perfeito. E esse sacrifício de animais era feito todos os dias para que se derramasse perdão sobre aquele dia, sobre as faltas daquele dia. Então ali o Senhor, ele tinha que exercer justiça, mas o ser humano agora, que era o pecador, não podia
pagar o preço do seu pecado. Por quê? Porque, como eu falei, o sacrifício tinha que ser perfeito. E o homem agora está o quê? Totalmente afastado por conta do pecado. Ele não pode se salvar, ele não pode se oferecer, porque ele é pecador. Ser humano, a Bíblia vai dizer em Romanos 3, 23, que todos, sem exceção, irmãos, todos pecaram e destituídos ou afastados estão da glória do Senhor, da presença do Senhor. E isso aqui, como eu falei, é triste. Então era necessário um sacrifício, e é por isso que Deus, com seu muito amor que nos amou, proveu o cordeiro, irmãos. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 5, como que o próprio Jesus falando, ele vai dizer, sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste ou formaste para mim um corpo. Nunca foi eu, nunca foi você, nunca eu e você vamos fazer nada que possa estender a mão do Senhor para nos salvar, porque as nossas obras não podem nos salvar. Sempre a salvação partiu de Deus, irmãos. Não há um que busque a Deus, diz a palavra do Senhor, não há um sequer. É obra de Deus na vida do homem. Tinha que ser perfeito, e como nós não podíamos, o próprio Deus, misericordioso, bondoso, preparou um corpo. Isaías 9,6, ele vai dizer, e um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ou seja, o menino nasceu e Deus veio morar nesse menino, para viver no meio dos homens, como homem, para um dia morrer no meu e no seu lugar. No meu e no seu lugar, irmãos. Para mim é muito grandioso, irmão, falar da bondade, do amor de Deus. Só quem já foi alcançado, só quem entende o que Jesus fez, consegue, irmão, se constranger diante de uma palavra como essa. Mas não é um constrangimento, irmão, acusatório. É um constrangimento que é para trazer em nós alegria e convicção do amor de Deus em Cristo Jesus, irmãos. Ele preparaste para si um corpo, porque éramos pecadores e nós não podíamos pagar pelo nosso próprio pecado. E é por isso, irmão, que quando João vê Jesus Cristo se aproximando, na verdade, lá em João 1, 29, vai dizer, eu creio que ele bradou naquele momento, pastor. Acho que foi um brado assim de vitória, porque como profeta ele sabia a obra que se realizaria em Cristo. E por que eu acho que ele bradou? Porque quando ele diz assim, ó, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é a maior notícia que o ser humano, irmão, poderia almejar. Ele tirou o pecado através do seu sacrifício. E por que eu digo que eu acho que ele bradou? Porque ali em determinado momento os discípulos vão ao encontro dele, seguem e dizem, olha, nós estávamos lá na margem do rio, quando João falou a teu respeito. Então eu acho que ali João está dizendo, olha, eis o Cordeiro, meu libertador, eu estou conjecturando as demais falas, meu irmão. Meu libertador, meu salvador, meu remidor, meu redentor vai morrer no meu lugar, irmão. Isso está acompanhado dentro dessa declaração. Está acompanhado dentro dessa declaração. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que é que o pecado tinha que sair do mundo, irmãos? Já falei. Porque nós não podíamos se chegar a Deus, estávamos afastados de Deus, estávamos caídos, então o pecado precisava sair para que o homem fosse novamente reconciliado com Deus. Isaías 59, versículo 2 vai dizer, mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e vosso Deus. E aqui, irmãos, como é que eu posso lhe falar? É um aviso. Eu não entendo, não compreendo. Eu não quero entrar em doutrina, irmão, eu quero falar sobre Cristo, amém? Mas deixa eu falar algo para você. Como é que tem pessoas pregando que a pessoa que aceita Jesus Cristo está recebendo um aval para permanecer em pecado, irmãos?
Se ele morreu justamente para tirar o pecado do mundo. Que evangelho é esse que está sendo pregado e que a pessoa aceita Jesus Cristo? Pronto, agora eu recebi um alvará. Um certificado que me autoriza a viver no pecado porque Cristo me autorizou. Que evangelho é esse, irmãos? Se o próprio versículo 2 vai dizer, e os vossos iniquidades faz separação de vós e vosso Deus, faz com que ele esconda o rosto de vós. Não tem sentido nenhum, irmãos. Falsas doutrinas, falso evangelho. O verdadeiro evangelho ainda é santificação. Pedro vai dizer no capítulo 1, versículo 16, está escrito, sede santo porque eu sou santo. Jesus morreu para nos purificar. O pastor falou aqui que esse fogo nos purifica. O que nos purifica é a palavra de Deus, entenda isso. Houve um plano, houve uma execução em Cristo Jesus. Deus planejou, Jesus executou e o Espírito Santo está nos conduzindo à vitória final. Mas a proposta é purificação, é santificação, é mudança de vida, é transformação, irmãos. Evangelho é isso, é mostrar ao mundo que ele está em pecado, ele tem uma deficiência e Jesus é o único que pode nos consertar, é o único que pode nos restaurar e é o único que pode nos renovar para novamente nós se chegar à presença de Deus. Não faz sentido, irmãos. Precisamos de um mediador. Jesus Cristo fez esse mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5 vai dizer, há um só Deus, um só Senhor e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nós não precisávamos, nós precisamos, eu e você não vamos agora se não for por meio dele, irmão. E ele tem que ser pregado, irmãos. O nome de Jesus Cristo tem que ser anunciado. Glória a Deus para essa igreja, que toda mensagem que vai convergir nele, porque toda mensagem é totalmente cristocêntrica, amém? Nós podemos falar de coisas periféricas, casamento, prosperidade, salvação, saúde, bem-estar, realizações de sonhos, tudo bem, isso é bíblico. Mas a principal mensagem é a salvação em Cristo Jesus, amém, irmãos? É só Ele que nos liga novamente com Cristo. Nós precisamos, não tem como eu e você irmos ao céu, se chegar à presença de Deus, se não for por meio de Jesus Cristo. Coloque isso no seu coração, irmãos. Hoje nós estamos aqui para adorá-lo, amém? Guarde isso no seu coração. Ele é o único mediador. E por que a Bíblia diz que tinha Jesus Cristo homem? Por quê? Porque o pecado, eu falei, tinha que ser pago. Um homem tinha que interceder junto a Deus, tinha que ser um sacrifício. Por quê? Porque foi o homem que pecou. A palavra do Senhor diz que aquele que pecar, esse pagará pelo seu pecado. O homem pecou. O homem não pode pagar, ele está em pecado. Então Jesus Cristo vai dizer em Romanos o porquê. Romanos 8,3. Diz que pela lei não podíamos ser salvos, porquanto estava enferma pela carne. Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, condenou o pecado na carne, amém, irmão? Era necessário, irmão, é por isso que ele se fez homem, habitou no meio de nós, irmãos. Ele venceu na carne, irmão. Ele sofreu os mesmos sofrimentos que eu e você sofremos, as mesmas lutas que eu e você passamos. A palavra do Senhor diz que em tudo ele foi tentado, mas sem nada ter pecado. Diz que na sua boca não se achou engano, não havia treva nele, não havia nenhum caminho mau nele, irmão. Ele era perfeito. Foi o perfeito pelo imperfeito, o justo pelo injusto, o santo pelo pecador, irmãos. Tinha que ser pago na carne, ele se fez carne, semelhança de carne, mas em nada pecou. Ele se entregou por amor a mim e a você. Por amor a mim e a você. Enviou seu Filho em semelhança de homem, para morrer no meu e no seu lugar. E na sua carne, irmãos, a palavra do Senhor diz que na cruz, ele pagou o preço do meu e do seu pecado. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós entendermos isso, irmão, nós podemos andar mais felizes em Deus, mais gratos em Deus, buscando mais a presença de Deus. Por quê? Porque nós entendemos
que a graça não foi de graça, como já é quase que um jargão, mas é porque é uma verdade, irmãos. Custou o sangue do Filho de Deus, pelo qual eu e você somos purificados, somos lavados. Eu gosto muito de Isaías 1,18. Tem uma promessa lá, né, que também se comprarei em Cristo, que vai dizer que ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata e o carmesim, eu os tornarei como a neve e a branca lã. É muito poderoso, irmãos. É muito poderoso, é muito poder de Deus na vida de um homem caído, irmãos. É muito poder de Deus na vida de um homem caído. Sabe o que é isso, irmãos? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, vai dizer que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Mais uma vez, Deus olhou para nós, não havia chance, a justiça tinha que ser exercida, ele tinha que sentenciar, porque ele é justo. Amém? Eu sempre digo que o amor de Deus não anula a justiça de Deus, irmão. Muito pelo contrário, todos os atributos de Deus, a justiça sobressai a ele, porque mesmo amando, ele vai lançar muita gente no inferno, irmãos. Estou calado, viu a igreja agora? É uma verdade, irmãos. Ele não vai deixar de amar, não. Ele é Deus, ele é amor. Mas mesmo amando, ele vai exercer justiça e juízo. Eu disciplino meu filho amando ele. Eu quero? Não, mas disciplino. Me dói, mas eu disciplino. E ele está anunciando isso em toda a sua palavra. E a vontade dele é que nós se volte para ele, é que nós o busque, para que ele possa o quê? Nos limpar, nos purificar, nos tratar e nos ter de volta com ele, irmãos. Não foi Deus que se separou do homem, não. Coloque isso na sua cabeça. Deus sabia que Eva e Adão tinham pecado. Mesmo assim, ele desceu lá, pontualmente. Ele buscou a conciliação. Ele buscou até uma confissão genuína. Mas foi o que o homem fez? O homem se afastou de Deus. Por quê? Porque o pecado verdadeiramente faz separação do homem e Deus, irmãos. E é por isso que ele fez isso, um ato de amor. Deus prova o seu amor por nós, que Cristo morreu por nós sendo ainda pecadores. Romanos 5,8, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o único que nos pode conduzir à vida eterna. Ele se fez o caminho, ele é a única ponte de acesso. É o único. E hoje é um culto evangelista, né, irmão? Eu vi um testemunho, um irmão falou um testemunho para mim, eu não sei se vai dar tempo eu contar, se der tempo no final eu conto. Que me emocionou muito, me quebrantou muito, porque resume esse ato aqui de uma maneira muito graciosa, o Espírito Santo usando um jovem para falar a outro jovem. E o Espírito Santo conduziu de uma maneira tão bela, irmão, que aquele jovem que estava arredio, estava contrário à palavra que estava sendo liberada, ele se derrama em lágrimas. Ele se derrama em lágrimas. Sabe qual é o grande problema hoje, irmão? É porque parte da igreja, eu não vou nem falar de mundo, irmão. Vou falar porque já fui alcançado nesse momento. Estão confortáveis, irmãos. Estão bem financeiramente, estão saudáveis para a glória de Deus, não é verdade? Estão realizando sonhos e desejos e não tem nada de errado nisso. Tem nada de errado nisso. Esticando para a humanidade como um todo, elas por viverem dessa forma, de forma aparentemente feliz, aparentemente bem, elas esquecem de buscar o Senhor. Elas deixam de ter esse desejo e essa alegria no Senhor. Mas quando a gente pede essa alegria no Senhor, vem uma coisa chamada esfriamento espiritual, irmãos. E isso que é o perigo, porque o esfriamento espiritual é um passo, né, para que nós venhamos se afastar dele. E nós esquecemos que separando dele, irmão, nós viveremos. Nós não, está repreendido, amém, irmão? Aquele que se separa do Senhor, infelizmente, vai viver uma vida sem ele. E não é qualquer vida, é uma vida eterna. Então, muitos por estar nesse momento, e se questiona quando a gente fala de Jesus. Não, mas minha vida está tão boa. Eu estou tão bem, está tudo dando certo. E a gente vai falar de Jesus. Se eu buscar Jesus, eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo. E a resposta é sempre as mesmas. Por quê? Porque um dia eu já me indaguei sobre isso quando eu estava aí. Para aceitar Jesus, eu tenho que deixar de fazer algumas coisas que eu gosto. E o que pesa é as coisas que a gente gosta, não é assim? O que pesa, irmão, o que faz com que muitos não venham aqui à frente é porque não é
que não queiram aceitar Jesus, eles até querem, nós até queremos. O problema é deixar de fazer aquilo que aparentemente nós gostamos, aquilo que gera alegria e prazer à nossa carne. Esse que é o problema. Mas deixa eu dizer algo para você, irmão, um dia todos nós morreremos, isso é fato. E a Bíblia diz que todos nós compareceremos diante dele. Todos nós compareceremos diante dele. Cada um, diz a palavra do Senhor, dará conta de si mesmo. É tempo de buscá-lo, irmãos. Vamos refazer a frase? Sempre foi tempo de buscá-los. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias, irmãos, esfriamento chegaria ao coração de muitos. E eu preciso trazer à sua lembrança o que ele fez por você e por mim essa noite, irmãos. Você não pode esquecer da obra de Cristo, porque esquecendo da obra de Cristo, nós começamos a negligenciar alguns pontos e algumas áreas da nossa vida e nos torna o que é ingrato para com aquilo que ele fez por nós. Ou somos ou não somos, irmão, não há meio termo na palavra do Senhor. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. É impossível nós termos um encontro com Jesus Cristo, sermos transformados por Ele e de repente nós vivermos de qualquer forma, irmão. É impossível. Então nos vigiemos, nos policiemos isso, irmão. Eu vi uma frase, irmão, que eu gostei muito. Vou compartilhar com você. Que diz assim: nós descobriremos que Jesus é tudo o que nós precisamos. Nós descobriremos que Jesus Cristo é tudo o que nós precisamos, até descobrirmos que Ele é tudo o que nós temos, pastor. Sabe aquele momento que você olha para todos os lados, irmãos? Chega um ponto da vida que você olha para todos os lados e ninguém pode socorrer? É você, sua fé e Jesus Cristo. Aí você percebe, você coloca, você se quebrante, o seu sempre foi tudo que eu precisei. Sempre foi tudo que eu precisei. Você não precisa de mais nada nessa vida, deixa que as coisas sejam acréscimo na sua vida, meu irmão. Deixa Jesus assumir o primeiro lugar na sua vida, na sua história. Quando Ele está no centro da nossa vida, todas as coisas vão para o seu devido lugar, irmão, isso é fato. É tempo de nós desejarmos, irmãos, é tempo de nós anelarmos, é tempo de nós querermos estar na presença dEle. Não é apenas estar por estar, nós precisamos querer estar, irmãos. Querer, ter desejo, anelo por Ele, nós necessitamos dEle, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Eu falei que Ele é uma promessa, cumprimento de promessa, e que Ele não veio, irmão, fazer algo aleatório de qualquer jeito. Ele não veio fazer coisas, casuais. Não, tudo que Ele fez foi profetizado e anunciado. Tudo que Ele operou enquanto esteve na terra foi tudo pré-anunciado pelos seus profetas. As Escrituras assim nos revela. Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Antes de eu continuar esse versículo, deixa eu falar algo para você. Você sabe qual é a maior boa nova que o mundo já ouviu? Ou pelo menos que deveria ter isso no seu coração, está lá em Lucas 2, irmão. Quando os anjos aparecem ali aos pastores, pastor, e ele vai falar aos pastores: olha, não temas. Eu vos trago boas novas. Não é apenas boas novas, irmão. Ele vai dizer boas novas de grande alegria, irmãos. É a maior boa nova que o mundo já ouviu, irmãos. Eis que nasceu em Belém, cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, irmãos. É a melhor notícia que o mundo já ouviu, meu querido. É a melhor notícia que o mundo já ouviu. Pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e consolar todos os que choram. Então tudo que Jesus operou foi anunciado que Ele faria e Ele fez para cumprir-se o que as profecias falavam sobre Ele. Libertou, irmão, curou, anunciou.
Quando eu vejo nas escrituras, lá em Marcos 5, Jesus atravessando o mar de Genezaré ali, e ali ele chega e tem um endemoniado, as pessoas dizem, isso foi coincidência? Coincidência não, irmãos. Ele foi libertar um cativo, um prisioneiro que vivia entre grilhões, aprisionado por grilhões, irmãos. Algemado, preso. E ele foi lá e libertou aquele homem, irmãos. A liberdade foi tão grande, a transformação foi tão grande, que quando os homens chegaram e viram, ficaram espantados com o que o Jesus pode fazer na vida de um homem que tem um encontro com o Senhor, irmãos. As pessoas ficam espantadas, esse não era o fulano, esse não era o ciclano, como é que pode agora ele viver de uma forma tão agradável na sociedade, de uma forma tão diferente, como é que ele mudou tanto? Jesus Cristo, irmãos. Jesus Cristo é o único que faz isso na vida de um homem. Eu estava conversando com o amado irmão ali no corredor, não vou citar o nome, ele falou algo ali que condiz com isso aqui. Ele está aqui, ele sabe, eu não vou mentir. Ele falou, estava no serviço, me foi pedido para fazer algo. Mas esse algo é totalmente errado, eu não podia, não me senti bem, porque hoje eu sou cristão, e aquilo ali começou a me ferir. E eu louvei para ele, falei para ele, eu fico muito feliz, sabe o que é isso? A obra do Espírito Santo de Deus na vida do homem, irmãos. É a obra do Espírito Santo na vida de um homem, irmãos. Se posicionou em Deus, sabe o que Deus fez? Honrou ele. Na quebra de braço, o Senhor deu vitória a ele. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, meu irmão. Glórias ao nome do Senhor, irmãos. Atravessou, trouxe liberdade àquele homem, restituiu a família. Quando aquele homem quis segui-lo em gratidão, porque conheceu a graça. Tem um louvor que diz que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não quer viver. Esse homem provou da presença de Cristo. Deixa eu ir contigo. Aí o Senhor, não. Primeiro vai aos teus, da tua casa, e anuncia quão grandes coisas fez o Senhor por ti. Anuncie, irmão, sua família, anuncie onde você tiver oportunidade. Anuncie quantas coisas boas o Senhor fez por ti, meu irmão. Não se prive, não se negue esse privilégio de falar da graça e do amor de Deus, amém? Da mesma forma, irmão, quando ele teve um encontro com aquela mulher no tanque ali de Jacó, no poço de Jacó, aquela mulher ela tinha problemas, irmãos, emocionais. E ali ele derramou um consolo, falou da graça, falou da salvação, e aquela mulher ali saiu radiante anunciando as obras de Deus. É isso que Deus faz na vida do ser humano, irmão. Foi para isso que ele morreu, para trazer novidade de vida minha a você. Novidade de vida. Tudo o que ele fez, irmão, estava escrito. Tudo o que ele faz, irmãos, não é aleatório, não é o acaso. Você não está aqui ao acaso, irmãos. Você está aqui porque você foi conduzido pelo próprio Espírito Santo de Deus. Deus quis que você estivesse aqui essa noite para ouvir a palavra dele, não é a palavra do homem. Para ele trazer a sua memória e a minha, quanto amor, irmão, ele tem por nós, a ponto de ter morrido naquela cruz, sofreu pelo meu, seu pecado, levou nossas pisaduras, foi açoitado, foi furado, irmãos. Tudo isso por amor, ele diz, a minha vida ninguém toma, eu a dou, ele deu por mim e por você, irmão, se alegre nisso essa noite. Se alegre nisso nessa noite. Tudo isso foi cumprimento de um propósito de Deus. Ele veio, irmão, realizar grandes coisas na nossa vida. Ele se manifestou o quê, irmão? Para desfazer as obras de Satanás. Está lá em 1 João 3, versículo 8, na parte B. Ele se manifestou para trazer, para desfazer as obras de Satanás. Satanás planejou uma coisa, Deus foi lá e desfez, irmão. Satanás, não sei se eu já contei isso aqui em alguma parte de pregação, mas eu já tive arma na cabeça. Tentou tirar por 3 vezes, não saiu. Você acha que foi que a arma deu problema, irmão? Foi a mão de Deus na minha vida, irmão. Eu já tive uma faca no pescoço, o cara estava totalmente drogado em uma briga de bar. E de repente ali, o cara muito drogado, Deus abre os olhos dele, ele me conhece. Vixe, não, aí é o fulano. Te conhece, eu também na mesma situação. Ah, tu me conhece, mas manda tirar a faca do pescoço, está apertando. Então o Senhor faz isso, irmão, né? Ele desfaz. Qual era o propósito de Satanás naquela oportunidade? Me matar, irmãos. O diabo veio matar, roubar e destruir. É simples assim. O diabo não quer amizade com o homem, não, irmãos. Tem muitas pessoas iludidas fazendo profissão para o diabo, irmão. Achando que o diabo quer ser amiguinho delas. Não, irmãos. 1000 vezes não. Desfazer as obras de Satanás. Jesus é a luz do mundo, irmão. E aí eu volto ao texto.
Jesus é a luz do mundo, profetizado nesse texto que nós lemos aqui do 3 ao 16. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Jesus é a luz do mundo, irmãos. É Jesus que traz luz à vida do homem. É Jesus, ele falou isso lá em João 8,12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, irmão, terá a luz da vida, amém? É Jesus, irmãos. É Jesus, irmão, eu amo Jesus Cristo, irmão. É Jesus, você não pode esquecer, nunca esqueça desse nome, irmãos. Nas suas orações, exalte o nome dele, fale do nome dele, pelo amor de Deus, fale do nome de Jesus Cristo, irmão. É o nome, irmão, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro disse isso lá em Atos 4,12, porque nenhum nome é dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. É o nome de Jesus Cristo, irmãos. Ele é a luz do mundo. Zebulon e Naphtali, lá em Isaías tem uma profecia. Zebulon e Naphtali ali foi a porta de acesso, no qual o rei da Síria do seu tempo invadiu a cidade de Israel, a nação de Israel, e trouxe grande destruição, e começou por essas duas cidades, Zebulon e Naphtali. Está lá em 2 Reis 15, 29, irmãos. Então ali é a primeira porta de acesso, então a primeira cidade a ser destruída, a ser ali, né, massacrada pelos assírios, e a Bíblia diz que eles eram desprezíveis, e não explica por quê. Naquele contexto, nem na Bíblia como um todo, mas ali naquele momento manifesta ali uma injeição, né? Deus está resistindo àquela nação, diz, era desprezível no começo, mas no decorrer lá de Isaías 9, versículos 1 e 2, vai dizer, mas no final, seu estado será glorioso, pastor. Foi a primeira porta de acesso de destruição, foi desprezado, mas que no final, seu último estado seria glorioso, irmãos. Aplique isso à minha e sua vida, quem nós éramos e quem nós somos hoje. Qual é o melhor estado? É o antes ou agora, irmãos? O nosso melhor estado, irmão, é hoje na presença do Senhor. O nosso estado hoje é glorioso, irmãos. É glorioso. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Havia uma promessa de Deus para aquele lugar. E a palavra do Senhor diz que eles permaneciam em trevas. Diz lá no versículo 2 de Isaías 9, que eles não permaneceriam em trevas, na obscuridade. Há uma profecia de que o povo ali foi realmente destruído, mas que nos últimos dias seria glorioso, e eles não permaneceriam na obscuridade e em trevas. Houve uma promessa, e Deus é um Deus que cumpre suas promessas, amém? E aí o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, a luz do mundo, diz a palavra do Senhor, ele veio habitar em Cafarnaum, cidade ali nos confins de Zebulon e Naphtali, na Galileia. Ele não só se manifestou naquele lugar, mas ele fez morada naquele lugar, irmãos. Por 3 anos de seu ministério, ele habitou nesse lugar, irmãos. Segundo estado glorioso. Hoje, irmãos, Jesus Cristo, ele habita em mim e em você, irmãos, através do seu Espírito Santo que nos foi dado, meu irmão. Andávamos em trevas, andávamos na obscuridade, tivemos um encontro com Cristo, a luz do mundo, e nós não permanecemos mais em trevas, irmãos. Nós caminhamos em Jesus Cristo, irmão. Andávamos em trevas e caminhos de morte, até que resplandeceu a luz de Cristo sobre a nossa vida. Isso não pode ser esquecido, igreja. Isso não pode ser negligenciado. Isso tem que estar no meu e no seu coração todos os dias. Se estivermos nele, não andaremos em trevas, irmão, mas teremos a luz da vida, irmãos. Jesus gera vida, irmãos.
É por isso que eu não compreendo, assim como o Diácono Denis falou, e não é acusação, e eu falo novamente, não tem como a pessoa, irmãos, ter esse encontro com a luz da vida, com o seu Salvador, seu Redentor, que manifestou tanto amor, irmão, e graça na sua vida, e de repente nós não sentimos mais prazer em buscá-lo, irmãos. É o culto evangelístico, é um despertamento, é um chamamento, irmão, para a pessoa de Cristo, é o que ele fez, é o que ele faz, o que ele fará, irmãos. Tem um objetivo final, tem um propósito final, já, mas ainda não, termo teológico. Nós já estamos fazendo parte do reino, nós já somos o corpo de Cristo, ainda não, porque até chegarmos lá, irmão, tem um processo, nós temos que permanecer firme nele, irmão. Temos que permanecer nele, meu irmão, temos que permanecer nele, minha irmã. Eu estou quase encerrando, irmãos, mas guarde essa palavra no seu coração, foi orada, foi estudada, foi orada novamente, teve confirmação de Deus aqui na abertura do culto, durante os louvores. Eu não prego nada de mim mesmo, irmão, até porque eu sou muito ministrado quando eu trago a mensagem, Deus trata muito comigo. Que o Espírito Santo de Deus confirme a palavra no seu coração essa noite, meu irmão. Que Ele verdadeiramente leve sua mente, seu coração cativo ao senhorio de Cristo, porque Ele é digno. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, irmão, uma exortação para mim e para você, igreja do Senhor, corpo de Cristo. Cafarnaú, irmão, esse lugar que teve a luz do mundo habitando, teve a promessa cumprida, foi o lugar onde Jesus mais operou milagres, prodígios e maravilhas. Foi o lugar onde Jesus manifestou grande poder e glória. Muitos creram. Mas a palavra do Senhor, o próprio Jesus vai dizer que Cafarnaú, irmãos, ela menosprezou isso. O estado final de Cafarnaú, segundo o próprio Cristo, lá em Mateus 11, 23, Jesus diz, Cafarnaú, levanta, porventura até o céu, descerás até o inferno. Se em Sodoma se tivessem feito os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Por que eu disse que é uma exortação, irmão? Por que eu disse que nós temos que permanecer? Nós provamos a graça de Deus na nossa vida, Deus fez grandes coisas na nossa vida, irmãos. Não façamos como pessoas em Cafarnaú fez, menosprezou a luz do mundo. Deus cumpriu sua promessa, Ele foi lá, Ele resplandeceu a eles, Ele resplandeceu a mim e você também. O povo lá, irmão, não teve zelo, não permaneceu, mas eu oro que eu e você essa noite permaneçamos nele, amém? Não menosprezemos, irmão, o que Deus já fez em nossas vidas. Não menosprezemos, irmão, Deus é muito bom. Ele diz que não haja em nós um coração mau para se afastar do Deus vivo, irmãos. É maldade se afastar dele. Ele assim o trata, maldade, rebeldia, ingratidão. O culto é evangelístico, irmão. E a palavra do Senhor é essa. Teve uma parte do louvor que diz, arrependei-vos e crede no evangelho. Não foi, pastor? Arrependei-vos e crede no evangelho. Irmãos, você tem que crer nessa palavra, de Gênesis a Apocalipse. Tudo que está aqui é a palavra de Deus, é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Eu digo ao meu filho, e digo a você essa noite, creia até na capa, quando ela disser que a Bíblia é sagrada, irmãos. Não duvide do que está escrito no livro da lei, não duvide do que está escrito nas Escrituras Sagradas. É a fidelidade de Deus, é o amor de Deus manifestado a mim e a você, é o cuidado de Deus, a palavra do Senhor na vida do crente. É o cuidado do Senhor. Nós não venhamos menosprezar, irmão, que nem Cafarnaú, em sua grande maioria, o fez. E eu não poderia terminar um culto evangelístico sem falar da intenção, que é a evangelização, como no mundo todo, como com o evangelismo, como ensinamento, a doutrina de Cristo. Que é o versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer. Quem foi que começou a pregar e dizer, irmão? O próprio Cristo, amém?
Quando nós pregamos palavra de arrependimento, que há que ter um arrependimento, que há que ter uma transformação, não é algo que nós criamos, não é algo que a igreja está impondo, é algo que o sustentador da igreja, o criador da igreja falou: arrependei-vos. O evangelho, irmãos, que eu creio, o evangelho que me salvou, o evangelho que tem me restaurado a cada dia, tem me firmado, é um evangelho que me diz que eu tenho que viver uma vida de arrependimento, irmão. Arrependimento nada mais é que transformação, é se arrepender do erro de hoje, pedir perdão a Deus, mudar o caminho, e aí você vai de glória em glória, de fé em fé. Arrependei-vos, irmão. Não dá para ter um encontro com Jesus Cristo e permanecer da mesma forma, irmão. Ele quer salvar. Foi para isso que ele veio, desfazer as obras de Satanás. Ele morreu para que você fosse salvo, ele quer salvar. Ele atravessou um mar, parou em um tanque, quebrou paradigmas, irmãos, para manifestar a salvação. E esse mesmo Jesus está aqui essa noite, ele continua salvando, libertando, curando. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e ele está aqui essa noite, meu irmão. Glória a Deus, irmãos. Peça a Deus para lhe fortalecer essa noite, que Deus gere em mim e você esse temor, esse amor, essa gratidão, e que nós nos movamos nele, que o Espírito Santo de Deus, irmão, nos fortaleça a cada dia. E a Jesus Cristo essa noite, honra, glória e louvor para todos sempre. E você diz amém, meu irmão.